16h41, horário de Nazarick. Uma Lupus Regina apreensiva entrou no escritório de Ainz. O pânico e desconforto de ser subitamente convocada estava estampado em seu rosto. Ela estava dentro do escritório junto com a empregada regular Sissux. Lá também estava a empregada de batalha Narberal, Aura, que era mais especializada com a floresta, os assassinos de 8 lâminas no teto e o dono do escritório, Ainz Zongom. Além disso, Albedo ainda estava em confinamento, por isso não estava aqui. Lupus Regina estava prestes a se ajoelhar diante de Ainz quando ele a interrompeu. Lupus Regina, há algo que você anda escondendo de mim? Depois de ver o olhar confuso em seu rosto, ele ponderou se ela realmente não sabia de nada. Ainz decidiu repetir o que ouviu a respeito do gigante do leste e da serpente demônio do oeste na guilda dos aventureiros. No entanto, quando percebeu que Lupus Regina parecia saber muito bem do que se tratava, o humor de Ainz se deteriorou rapidamente e ele exclamou em um alto tom: Então você estava ciente disso? Sim, mas sobre isso... Sua idiota! Governado pela raiva, o grito cheio de ira de Ainz ecoou pela sala. Enquanto os outros recuavam como se tivessem sido atingidos por um raio, Ainz sentiu algo reprimindo suas emoções, mas mesmo depois que o pico de raiva tinha ido embora, sua raiva aumentou novamente. Não havia como ele controlar totalmente sua ira. Por que não me relatou isso? Estava tentando esconder algo de mim? Não, eu jamais faria isso. Então por quê? Por que eu fiquei sabendo disso por terceiros? Qual foi o motivo disso? Eu pensei que não era grande coisa, então nem pensei em relatar. Por algum motivo, a visão da empregada de batalha assustada diante dele apenas incitou sua raiva ainda mais. Lupus Regina Beta, estou completamente desapontado com você. Lupus Regina não foi a única que se encolheu de medo com isso. Nabi e Sissux também estavam tremendo, e os assassinos de 8 lâminas no teto pareciam ter congelado também. Eu lhe dei livre-arbítrio para lidar com o vilarejo, mas isso não significa que pode fazer o que bem entender. Disseram-lhe para relatar qualquer coisa que acontecesse lá. Qualquer coisa. Então, qual é o significado disso? É que... O rosto de Ainz se contorceu quando ele olhou para baixo e viu uma Lupus Regina que não conseguia responder. Este era um pecado imperdoável para um funcionário. Não, para qualquer um. Essas eram regras óbvias para qualquer um que trabalhasse com negócios, ou melhor, para qualquer um que trabalhasse na sociedade. O RCD era a abreviação de relatar o que aprendeu, comunicar claramente com os outros e discutir os problemas à medida que surgiam. Essa era a pirâmide de uma empresa saudável, a força vital dos gigantes que trabalhavam na sociedade. Se nem isso ela pode fazer, eu não acho que posso perdoá-la da perspectiva de um líder. Mas mesmo assim... Enquanto ele olhava para uma Lupus Regina aterrorizada, Ainz não podia deixar de pensar que parte disso era culpa dele. Esses erros só aconteciam se um superior não fosse confiável e não conseguisse alocar adequadamente seus subordinados. Uma falha na comunicação do grupo é minha culpa. Eu não pude tomar o controle adequado disso. Talvez eu deva dar um passo para trás e deixar o Demiurgo ou Albedo lidarem com esse tipo de coisa. Lupus Regina, você está ciente do valor do vilarejo carne para Nazarick? Não, quer dizer, sim, eu ouvi dizer que é muito valioso, Ainz-sama. Não foi isso que eu perguntei. Eu quis dizer o que você, pessoalmente, acha valioso sobre o vilarejo. Bem, tem muitos brinquedos por lá e... Entendi. Então é por isso. Bem... Nesse caso, me desculpe, eu que errei. Eu não sabia que você pensava assim. Ainz deu uma risada cansada. Ele percebeu que no final das contas tinha sido culpa dele. Eu retiro o que eu disse sobre você ser uma decepção. Eu fui longe demais. Por favor, me perdoe. Mas o que o senhor está dizendo? Eu sou a errada aqui. O senhor não tem culpa de nada, Ainz-sama. Apenas seja mais cuidadosa da próxima vez. Eu vou explicar novamente, então preste muita atenção. Aquele vilarejo é muito valioso para nós, especialmente aquele menino Nifria e a sua avó Lizzie. Eles são de grande importância para Nazarick. O quê?
É verdade? Sim, eu entreguei a tarefa de criar novas poções para aqueles dois. Ah, sim, isso mesmo. Eu tenho algo para mostrar ao Sr. Ainsama. Lupus Regina exclamou de repente e seu rosto ficou pálido. Ela pegou um frasco de poção roxa e Narberal, que estava mais próxima dela, pegou e a entregou a Ainz. Isto aqui seria... Sim, essa é a nova poção de cura do Nifrir. A raiva explodiu novamente dentro do coração de Ainz, mas ele tentou o seu melhor para anulá-la. Com esta poção, a importância da família Bariari aumentou novamente. Ainz riu baixinho ao ver o rosto sem noção alguma de Lupus Regina, que não parecia entender nada disso. Essa poção roxa que Nifria fez foi inventada usando vários itens fornecidos por Nazarick. E o mais importante era que, mesmo sem possuir as habilidades de criação de poções de Nazarick, eles conseguiam usar ingredientes de Yggdrasil para criar algo diferente das poções azuis deste mundo e até das poções vermelhas de Yggdrasil. Para começo de conversa, as poções de cura deste mundo são azuis, mas as poções de cura que eu conheço são vermelhas. Isso é bem curioso, não acha? Ainz começou a divagar. O conhecimento e os poderes de Yggdrasil eram utilizáveis nesse mundo. Dos anjos que ele encontrou pela primeira vez até a aparente existência de itens de classe mundial, havia uma chance muito grande de que jogadores estiveram aqui no passado. Nesse caso, por que as poções não eram vermelhas como em Yggdrasil? Bem, havia 3 possibilidades para isso. A primeira era que a queda de um país poderia ter resultado na perda dessas técnicas de fabricação de poções. Essas técnicas deveriam ter sido bastante difundidas e, se não fossem, a destruição de um país inteiro seria capaz de acabar com elas. Segundo, pode ter sido que Nifria simplesmente não conhecia essas técnicas, uma vez que elas podiam não ter se espalhado para os países vizinhos. Talvez países distantes pudessem estar usando poções vermelhas. Afinal, no Japão, a mesma sopa de macarrão poderia parecer completamente diferente quando preparada em diferentes partes do país. E terceira, a otimização. Fazer poções de Yggdrasil exigiria materiais de Yggdrasil. Talvez esses materiais fossem difíceis de encontrar por aqui. Isso se estivessem disponíveis. Talvez apenas as poções azuis existissem, já que eram o melhor que eles poderiam fazer com os ingredientes desse mundo. Ou seja, tirando a segunda opção, essa poção que o Nifria fez, bem... Ainz disse enquanto fazia o líquido roxo circular dentro do frasco antes de terminar sua frase. Ela pode muito bem ser uma revolução tecnológica única deste século. Bem, se é a terceira possibilidade, isso pode acabar sendo um produto falho afinal de contas. Porém, o seu trabalho com afinco no futuro me dará a resposta. O que Ainz queria de Nifria era que ele conseguisse fazer poções de Yggdrasil sem usar os materiais de Yggdrasil, ou ele poderia até mesmo inventar outra coisa e acabar fazendo uma terceira poção completamente diferente. Nesse caso, não seria mais eficiente deixar mais pessoas pesquisarem o assunto? A pergunta de Narberal fez Ainz metaforicamente franzir a testa. Essa é uma pergunta tola, Narberal. É claro que o trabalho seria mais rápido, mas também seria muito perigoso. Conhecimento é poder e distribuí-lo livremente é tolice. Nos tempos de Yggdrasil, essa lei regia os jogadores e não era diferente nesse mundo. Então Ainz podia dizer isso com total confiança. Por exemplo, existe a possibilidade de criarmos uma poção e refiná-la ao ponto de que ela seria capaz de me matar com um único ataque. Então seria mais seguro monopolizar esse conhecimento do que disseminá-lo. É melhor que os escravos sejam pelo menos um pouco ignorantes, mas é preciso estarem sempre a par dos avanços tecnológicos. Isso vale também para Nifria e suas poções. O meio mais seguro seria prendê-lo em Nazarick e fazê-lo se concentrar apenas em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, isso evitaria a disseminação da técnica e o uso da poção. Mas Narberal, que não entendia isso, ainda perguntou. E por que o senhor não fez isso? Os olhos de Narberal pareciam dizer que ela faria isso imediatamente se ordenada, e por isso Ainz apressadamente deu uma resposta. Ao invés de aprisioná-lo e forçá-lo a trabalhar, eu o farei confiar em nós, como um negócio a longo prazo que trará melhores benefícios para Nazarick. Demiurgo analisou a situação e concluiu que era melhor prendê-lo a nós com uma dívida de obrigação e gratidão.
O que foi? O que há de errado, Lupus Regina? Bem, tem uma coisa que eu não entendi. O senhor poderia explicar isso para uma tola como eu? Por que o senhor deu a poção para alguém como a Brita, Ainz-sama? Ainz não tinha ideia de quem era essa Brita só de ouvir o nome. Enquanto tentava manter um olhar que dizia que estava tudo sob controle, ele lutava freneticamente para pensar em uma solução. Poção? Que poção? Será que ela tá falando daquela poção? Ainz recordou-se de sua primeira noite em Erantel. Quando ele se lembrou do que dissera na época, Ainz ficou grato por seu corpo não conseguir mais transpirar. Ai, o que eu faço agora? O que eu devo dizer para ela? Ele não podia ficar calado para sempre. Demiurgo, Albedo, cadê vocês quando eu preciso? Não, o Demiurgo está trabalhando fora no momento. Já a Albedo está confinada, não dá para chamar ela agora. Aquilo? É sério que você não entende? Sim, peço desculpas pela minha falta de conhecimento. Por favor, me esclareça. Meu Deus, mulher, pare de fazer perguntas. Ainz queria gritar. No entanto, ele não tinha outras opções, então tudo que ele podia fazer era jogar os dados e esperar pelo melhor. Coragem o encheu quando ele decidiu seu curso de ação. É como dizem, você gosta de jogar verde, Lupus Regina, mas tem o direito de ser curiosa. Aquilo quase foi o resultado de um desenvolvimento que não poderíamos controlar. No entanto, houve um motivo para eu assumir tais riscos. O motivo não foi só para compensá-la pela perda daquela poção? A interrupção de Narberal fez Ainz engolir as palavras que ele estava prestes a dizer. Seu cérebro funcionava em alta velocidade e ele lutou para recordar esse encontro em Erantel. Cacete, ela se lembra disso? Droga, eu só fiz aquilo naquela época porque não queria ter fama de baderneiro. Ainz manteve seu comportamento sereno. Ele teria que mentir para encobrir outra mentira. Ele lutou para reunir os vestígios de sua coragem que estavam rapidamente desaparecendo. É apenas isso que você pensou que eu estava fazendo, Narberal? Ah, eu sinto muito. Não precisa se desculpar por isso. Na época eu não estava confiante de que meu plano funcionaria, então escolhi uma explicação mais simples. Então, qual era o verdadeiro objetivo? Diante das perguntas de Narberal, o queixo de Ainz ficou aberto por um momento enquanto ele procurava pelas palavras, mas naquele momento foi como se uma luz tivesse acendido sobre sua cabeça. Com isso como base para sua confiança, Ainz foi curto e direto. Foi Nefria. Quando ele lentamente abriu a boca, Ainz ganhou ainda mais atenção dos subordinados ao seu redor. Se Demiurgo ou Albedo estivessem presentes, eles provavelmente iriam interromper e dizer alguma coisa como "Ah, então é isso, como esperado de Ainz-sama." Narberal, por outro lado, só conseguiu franzir as sobrancelhas com tensão. O que tem, Nifria? Ainz segurou seu queixo, soltando um murmúrio silencioso. O medo começou a rastejar sobre os rostos de Narberal e dos outros servos, porque eles pensavam que a pose de Ainz significava algo como "Você ainda não entende, mesmo depois de eu ter dito tantas coisas?" Mas, na verdade, Ainz fez aquele gesto inconscientemente, sem saber o que ele devia fazer com as mãos. Em um curto período de tempo, Ainz foi submetido a uma tensão extrema e também à supressão de emoções que o acalmava. Entre essas duas forças conflitantes, uma epifania foi de encontro a Ainz. Sem saber onde isso iria acabar, Ainz entrou de cabeça na ideia de ser um completo cara de pau e então terminou sua ideia. Bem, eu consegui chamar a atenção do herborista conhecido como Nefria. Isso não basta como resposta? Resumindo, o que faria se pusesse as mãos em uma poção completamente diferente de qualquer outra que você já tivesse encontrado? Eu acho que discutiria sobre isso com alguém, não? Exatamente, Lupus Regina. É exatamente como você disse. Como eu previ, Brita levou a poção para o herborista em quem ela mais confiava. Foi assim que eu entrei em contato com Nefria. Ele lembrou que Nefria aparentemente havia dito algo parecido quando eles se conheceram no vilarejo Carne. Ah, brilhante! Então esse foi seu objetivo esse tempo todo? Finalmente entendeu. Aquilo foi a isca para o meu anzol para pegar um mestre alquimista. Embora houvesse uma chance de o tiro sair pela culatra e causar problemas, ainda assim valeu a pena tentar. Um senso de compreensão encheu o ar e havia olhares de admiração nos rostos de seus servos. Caramba, eu consegui juntar tantas histórias.
Assim que Ainz estava prestes a suspirar mentalmente de alívio, uma pergunta repentina e inesperada veio. Eu entendo que devo estar sendo muito rude, mas eu poderia fazer mais uma pergunta? Ah, não, chega, por favor, não façam mais perguntas. Ainz estava gritando internamente, mas seu rosto permaneceu impassível. Qual o problema, Lupus Regina? Se tem algo que precisa discutir, então fique à vontade para me perguntar. Muito obrigada. Lupus Regina engoliu em seco e com uma expressão séria no rosto perguntou. O senhor sempre está pensando 2 ou 3 passos à frente quando faz seus planos, Ainsama? Na maioria das vezes, Ainz inventava as coisas na hora. Claro, às vezes ele tentava planejar seus próximos passos, mas na maioria das vezes os resultados eram completamente diferentes do que ele pretendia. Mas é claro, ele não podia dizer nada disso. Ainz riu baixinho com uma risada completamente ensaiada. É óbvio que sim. Eu sou o governante da grande tumba de Nazarick, Ainz Ongom, não sou? Exclamações silenciosas de surpresa e admiração foram ouvidas de todos os lados e os olhos de Lupus Regina se arregalaram. O que há de errado, Lupus Regina? Um rei erudito! As palavras ofegantes de Lupus Regina fizeram Aura franzir a testa e ela deu um passo à frente. No entanto, Ainz a parou. Não é preciso. Isso é tudo que queria perguntar? Então, na verdade eu tenho outra. Não seria melhor se deixássemos os monstros atacarem o vilarejo e então o senhor os salvasse? Será que isso não seria melhor, Ainsama? Quero dizer, Nifria e sua avó não se sentiriam muito gratos se você os tirasse do fogo cruzado? Isso os tornaria ainda mais úteis, correto, Ainsama? Bem, o seu plano é bom e vale a pena considerá-lo, mas se isso acontecesse, Nifria poderia acabar odiando os monstros e então não estaria mais disposto a cooperar conosco. Porém, seria um assunto diferente se fossem humanos a fazê-lo. Nesse caso, talvez fosse mais eficaz se salvássemos a Enriemoth também, para melhor acorrentar o seu coração a nós ainda mais. No entanto, o vilarejo Carne já havia sido salvo pelo usuário de magia Ainz Ongom. Era um lugar útil, então deixar que fosse destruído seria uma decisão bem questionável. Aliás, a lista das pessoas mais importantes do vilarejo, em ordem decrescente, é Nifria, sua amada Enriemoth e por fim sua avó, Lizzie. Você deve proteger essas 3 pessoas a todo custo. Todo o resto é dispensável. Se for necessário, sacrifique sua vida para proteger Nifria. Bom, é isso então. Isso é tudo que tinha a me perguntar, Lupus Regina? Sim, muito obrigada. Lupus Regina, você está perdoada por seu deslize, mas já que agora conhece meus objetivos, você não será perdoada da próxima vez. Foi claro? Sim, senhor. Ótimo. Então vá e complete as tarefas que foram atribuídas a você. Lupus Regina fez uma reverência e saiu do escritório, seguida de perto por Narberal, que parecia mais uma policial escoltando uma criminosa. Depois que as duas saíram pela porta, Ainz se virou para a guardiã ao lado dele. Então, Aura, você sabe alguma coisa sobre esse gigante do leste e a serpente demônio do oeste? Mas de repente, um grito veio de fora do escritório. O Ainsama é incrível demais, Su. Eu não acredito que ele tenha pensado tão à frente e com tantos detalhes. Ele deve ser algum tipo de monstro, Su. A voz que veio pela porta grossa não era muito alta, mas foi o suficiente para interromper a conversa. Dado que eles podiam ouvir suas palavras tão claramente, o quão alto ela deveria estar gritando no corredor do lado de fora. Será que deveríamos informar a ela sobre a espessura da porta? Ela tá animadinha demais pro meu gosto. Acho que vou lá ensinar uma lição pra... De repente, um som esmagador veio do lado de fora da porta e, em seguida, o som de algo pesado sendo arrastado para a distância. Acho que isso não vai ser mais preciso, Aura. Voltando ao assunto, diga-me o que encontrou. Sim, sinto muito, mas eu não sei nada sobre esse tal gigante do leste ou serpente demônio do oeste. Depois que a gente lutou contra aquele monstro chamado Zitlikei, eu fiz uma varredura rápida da floresta, mas só lembro de umas cavernas subterrâneas que não investiguei ainda. Eu nem encontrei nenhum inimigo forte por lá. Bem, se eles são tão fortes quanto a Hamsuk, eu entendo porque você não teria notado eles. Mesmo um jardineiro não poderia saber quantas formigas estavam rastejando em seu domínio, porém perder as coisas devido à diferença de força era um grande problema. Eu realmente sinto muito. Então, Ainsama, vamos fazer uma limpeza lá?
Gostei da ideia. Hora de exterminar alguns mosquitos irritantes e colocar a floresta sob controle completo de Nazarick. É pra já. Ah, vou enviar alguns dos meus animaizinhos também. Não tão rápido. Eu gostaria de ver que tipo de monstros esse gigante do leste e serpente demônio do oeste são, já que podem rivalizar até com a Hamsuk. E se eu trazer eles até aqui acorrentados? Não, é melhor eu ir fazer uma visita. Graças a Hamsuk eu encontrei outra maneira de apreciar o valor das antiguidades também. Ainz riu da expressão confusa no rosto de Aura. E bem, isso não é tudo. Eu também quero ver se a Lupus Regina vai passar em um teste que eu vou fazer.